nosso objetivo hoje é estudar, procurar entender a lição no livro Sinal Verde, intitulada Parentes Difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre, estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Meus irmãos, meus amigos, é um prazer estar aqui novamente para que nós possamos dar continuidade no nosso estudo, no estudo que nós estamos fazendo do livro Sinal Verde, de autoria de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nosso propósito hoje é estudar a lição Parentes Difíceis. Como introdução deste nosso comentário, nós nos sentimos no dever de fazer algumas indicações, apresentar alguns lembretes para que nós possamos, no transcorrer do nosso comentário, fazer alguns apontamentos. Todos nós sabemos hoje que o princípio da dignidade humana prevalece em quase todas as legislações. Mas nem sempre foi assim. O princípio da dignidade da pessoa humana, de certa forma, é um princípio recente. Do ponto de vista filosófico, quem gosta de filosofia há de lembrar que Immanuel Kant destaca o homem como alguém que não deve ser medido em valor. O valor do ser humano se sobrepõe a tudo. O ser humano, os seus direitos são inalienáveis. Nada envolvendo o ser humano pode ser negociado. Portanto, o filósofo defende a ideia, hoje aceita por todos, de que a criatura humana é um fim em si mesmo. Isso, sem sombra de dúvida, representou um avanço, mas eu me sinto no dever de recordar que Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, a meu ver, ele nos materializou esse princípio quando aqui ele esteve entre nós. Ele respeitou, dignificou todo e qualquer ser humano. O adúltero, o criminoso, o leproso, Jesus Cristo não fazia nenhuma distinção. Ele tinha o zelo, o cuidado de olhar com carinho, com atenção, para todos nós, indistintamente.
de certa forma deixando, através de seus atos, bem claro o seu ensinamento de que todos nós somos deuses. Todos nós temos um potencial, um recurso que nós herdamos do nosso Pai. E nós devemos ser valorizados de forma a materializar esta dignidade que todos nós herdamos do nosso Pai. Faz-se necessário também relembrar que, e talvez isso é óbvio demais, todavia, penso eu que não raro nós esquecemos de que nós nascemos e herdamos do nosso Criador a capacidade de criar. Somos co-criadores. Muito embora não valorizemos tanto, mas nós temos a capacidade de raciocinar e de decidir sobre os nossos próprios princípios. De forma inconteste, todos nós temos a capacidade de escolher. Não é por acaso que cada um tem a sua cabeça. Umas maiores, outras menores. Mas todos nós temos a capacidade, hoje, o ser humano, de racionalmente ele decidir escolher os seus próprios caminhos. Deus nos presenteou com a capacidade de usar a liberdade, o livre-arbítrio. Creio eu que, para o entendimento desta mensagem, se faz necessário recordar este princípio, a nossa capacidade de escolher o nosso próprio destino. E nós, como cristãos, e nós, como espíritas que revivemos os ensinamentos, os princípios de Jesus Cristo, nós vamos perceber que a doutrina espírita nos apresenta e nos reforça a necessidade de uma vida social, em cujo ambiente nós vamos poder desenvolver a nossa capacidade intelectiva, racional, afetiva e, sobretudo, moral. A nossa capacidade de, no uso do nosso livre-arbítrio, do ponto de vista moral e ético, escolher o melhor caminho. E a doutrina espírita nos mostra de forma clara que todos nós estamos destinados ao progresso, não somente intelectual, acima de tudo, progresso moral. Nós estamos vivendo em sociedade para que nela nós possamos perceber que não somente nós temos direitos, mas também nós temos o dever de cumprir os nossos compromissos, ou seja, nós temos os nossos deveres. Esses princípios se fazem importantíssimos para que nós possamos entender, no meu entender, o que André Luiz nos traz ou tenta nos trazer a respeito do tema da lição Parentes Difíceis. Então nós precisamos destacar agora, ao iniciar o nosso comentário, destacar que nós nascemos para viver em sociedade e que nós temos condições de escolher os nossos próprios caminhos, mas uma pessoa de forma civilizada, do ponto de vista integral, é aquela que usa a sua inteligência, a sua capacidade de decidir em respeito a si mesmo e ao próximo, o melhor caminho para que, acima de tudo, preserve a harmonia na sociedade. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com parentes difíceis? E eu preciso fazer a seguinte pergunta para todos nós. Como que você conceitua parente difícil? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, meus amigos, eu já me deparei com pessoas dizendo o seguinte: nossa, mas o meu familiar é muito difícil, ele sempre depende de mim, de vez em quando ele vem, me pede dinheiro emprestado. Nossa, nós estamos enfrentando problemas tremendos,
difíceis problemas por conta da doença de um familiar, de um ente querido, daquele que está precisando da nossa ajuda, e esta é uma situação muito difícil. Já também me deparei com pessoas que disseram o seguinte: eu não gosto daquela pessoa é muito difícil, ela não concorda com nada com que a gente diz. Essa pessoa pensa, tem uma visão da vida totalmente diferente da minha, como é difícil conviver com essa pessoa. E também já me deparei com irmãos nossos que rotulam parente difícil como aquele com o qual nós não nos simpatizamos, que nós temos dificuldade de convivência. E às vezes até as pessoas dizem: nossa, eu devo ter algum problema kármico com essa pessoa, porque como é difícil conviver com ela. Ela, além de pensar totalmente diferente, ela não guarda nenhuma simpatia para comigo. O que nós precisamos perceber, entendo eu, que nós estamos nos referindo a situações difíceis, situações normais numa vida em sociedade. É necessário que todos nós que temos a nossa dignidade, e por tê-la, nós temos o direito de escolher os nossos próprios caminhos, em determinados momentos discordar daqueles que talvez até nos honram com a parentela. E também nós, como seres humanos dignos, é natural que nós não nos simpatizemos com todos. Mas isso não nos transforma numa pessoa difícil. Sobretudo pela capacidade que nós temos de ser indivíduos. Cada um pensa e age da forma que escolheu. E vivendo em sociedade, é mais do que natural que nós necessitemos da ajuda do nosso semelhante. Obviamente, em primeiro lugar, daqueles que convivem conosco em nosso lar. Aqueles que fazem parte da nossa parentela. É natural que no momento de dificuldade financeira, ou até mesmo em torno de alguma doença, nós precisamos contar com a ajuda e com a colaboração dos nossos semelhantes. Obviamente, isso também não nos transforma num parente difícil, o que não quer dizer que talvez uma pessoa que esteja passando por enfermidade ou necessidade financeira não seja também um parente difícil. Mas você pode estar se perguntando: como conceituar então um parente difícil, uma pessoa difícil? Mas você, como eu, todos nós podemos fazer uma pesquisa através dos estudos de livros em torno da psicologia humana, pessoas que trabalham como psicoterapeutas, quantos e quantos artigos, textos, vídeos nós encontramos na internet tratando sobre pessoas difíceis, pessoas complicadas. De certa forma, André Luiz, na metade do século passado, ele já vem tratando desse assunto de forma mais detida, mais cuidadosa. Mas este fenômeno hoje chama a atenção daqueles que trabalham com a saúde mental, com a saúde no lar, no relacionamento humano. E se nós formos perceber o que talvez possa caracterizar uma pessoa difícil, nós temos, a meu ver, a necessidade de destacar que é aquela pessoa que tem muita dificuldade em conviver em sociedade, em grupo. Quase sempre, por ela pensar quase que exclusivamente em si mesma, ela tem muita dificuldade em conviver com outras pessoas. Na vida social, elas são pessoas difíceis de convivência. E no relacionamento com os outros, ela tem muita facilidade em ordenar, em dar ordens para aqueles que lhes são subalternos. Todavia, tem muita dificuldade em obedecer às ordens e às determinações. Gostam quase sempre de
perante os subalternos ou aqueles que dependem das suas decisões, quase sempre gosta de ordenar. Mas, repito, tem muita dificuldade em obedecer e pouco se interessa por determinações éticas e morais. Perante aqueles que lhes são superiores do ponto de vista hierárquico, seja dentro do lar, como nós estamos aqui falando sobre parentes difíceis, perante o pai ou a mãe, geralmente adotam posturas de lisonja, ou seja, são bajuladores quando lhe interessa, gostam de usar deste artifício para conseguir a todo custo os seus objetivos. Contudo, perante aqueles que lhes são dependentes ou mantêm uma relação no mesmo nível dentro do lar, quase sempre eles pretendem impor as suas ideias e quase sempre usam as pessoas para atingir os seus objetivos ilícitos ou indevidos. Tem uma facilidade muito grande de depositar a culpa nos outros, como muitos dizem, a culpa é minha, eu coloco a minha culpa em quem eu quiser. São pessoas que têm uma facilidade muito grande de, ao depositar a culpa no outro, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande em assumir as próprias responsabilidades. No relacionamento social, quase sempre assediam moralmente as pessoas, tentando, dentro do lar ou fora dele, denegrir, colocar as pessoas em situações vexatórias e também abusam psicologicamente daqueles que lhe comungam a convivência, tentando levar a pessoa a descrer de si mesma, a duvidar da sua própria competência, quase sempre procurando ressaltar as suas deficiências. Da mesma forma que, do ponto de vista do assédio moral, a todo custo se sente feliz quando alguém está ou se encontra numa situação constrangedora. E a gente percebe também que todos nós temos uma dificuldade muito grande em perdoar, em esquecer as ofensas, mas essas pessoas difíceis, elas são frequentemente ressentidas, guardam com detalhes tudo aquilo que aconteceu, não somente ontem, semana passada, mas aquilo que aconteceu há 10, 15, 20 anos. Tem tudo guardado, são pessoas muito ressentidas. Como tal também, são intolerantes, inflexíveis. Como nós dissemos acima, gostam de impor as suas ideias. E como tal também, são inflexíveis em suas imposições. Para vocês terem uma ideia, neste relacionamento, essas pessoas às vezes se nos apresentam como pessoas simpáticas. Quem se depara com um irmão nosso nessa situação, espero que eu não seja um deles, mas geralmente essas pessoas se nos apresentam como pessoas simpáticas, mas porque elas têm uma capacidade muito grande de dissimular e ocultar suas intenções. Como um ator, como uma atriz, tentam transparecer uma ideia totalmente diferente daquilo que ela pensa, daquilo que ela alimenta com objetivos. Dentro do lar, são pessoas que frequentemente cometem o crime da alienação parental, usando as pessoas para atingir os seus objetivos, denegrindo, difamando os outros. Ou seja, a gente percebe nitidamente que elas têm um flagrante desrespeito ou desinteresse pelos interesses alheios. Portanto, a ética, os preceitos morais é algo que eles não alimentam qualquer interesse. Eu sei que você pode, talvez, estar pensando, nossa, como você é dramático, mas será que é isso tudo? Obviamente, todos nós temos uma dificuldade muito grande em ser solidário. Nós temos muita facilidade em ser egoísta,
nós temos uma falha que é comum a quase a maioria esmagadora da população, que é o orgulho. Mas é natural que nós sintamos dificuldade em ser solidários. Nós estamos muito próximos ainda da animalidade, onde a rebeldia, a agressividade, quer dizer, a busca em satisfazer os nossos interesses não sofre nenhum constrangimento ou nenhuma delimitação. Quase sempre, como animais, nós buscávamos alcançar o nosso objetivo a todo custo e também a fugida dos desafios a todo custo. Todos nós temos a dificuldade de respeitar em sua inteireza o princípio da dignidade humana. Mas quando nós falamos em parentes difíceis, é algo que ultrapassa o limite da razoabilidade. São pessoas que, talvez, naqueles pontos que nós mencionamos, quase sempre ressalta este ou aquele em seu comportamento. E são pessoas que têm muita dificuldade em conseguir concretizar os seus objetivos de forma ética e moral. Em outras palavras, não é uma situação fácil de enfrentar. Todos nós já passamos por um momento desse. Existem irmãos nossos que, até quando morrem, eles continuam trazendo problemas. Quantas e quantas pessoas se sentem culpadas neste relacionamento? Elas têm muita facilidade em projetar ou depositar a culpa nos outros. E às vezes pessoas, irmãos nossos, quando falecem nessa situação, eles deixam como herança, na convivência familiar, um sentimento de culpa. Parece que aqueles que fizeram tudo para ajudá-lo é que são culpados pelo seu estado de espírito. Eu estou dizendo isso porque André Luiz, quem depois tiver uma oportunidade para analisar com mais cautela o tema, vai falar que nós não estamos vinculados a ninguém, nós estamos vinculados a todos com uma justa causa. As leis divinas não nos unem ao próximo sem uma justa causa, sobretudo dentro da família. Você tem a liberalidade de, às vezes, distanciar daquele amigo seu problemático. Mas como que a gente se distancia de um pai, de uma mãe, de um irmão nesta situação? De um parente difícil dentro do nosso lar? Como que nós rompemos este relacionamento? Então, André Luiz já inicia a mensagem dizendo que as leis de Deus não nos vinculam a esta ou aquela pessoa sem uma causa justa. E ele vem nos apresentando também a questão de débitos passados. André Luiz vem e nos apresenta as reencarnações passadas e fala até mesmo em quitação, quitar os próprios débitos para que, de fato, essa desvinculação ocorra de forma natural. Mas eu quero ressaltar algo que precisa ser ressaltado. O benfeitor espiritual, os espíritos evoluídos, eles não desenvolvem ou não fomentam o sentimento de culpa em nós. Nós precisamos ter o cuidado para perceber que André Luiz, ele, a meu ver, não está querendo nos mostrar que somos culpados por aquele estado de espírito de um parente difícil. Muito embora tenhamos talvez um vínculo direto com ele no passado, o que André Luiz quer nos mostrar é que nós não somos vítimas. Esse entendimento se faz necessário. Mas desenvolver em nós a culpa, o sentimento de culpa, é um propósito totalmente longe dos espíritos evoluídos. Quem gosta de colocar culpa nos outros são os espíritos inferiores. Benfeitores espirituais jamais querem ressaltar aquilo que nós fizemos de errado, mas, sobretudo, nos mostrar, nos conscientizar de que nós não somos vítimas dessa relação. Existe um vínculo. E ele nos apresenta, vocês vão perceber que
parente difícil, o tema, a lição, nos apresenta ele como parente problema, criatura complicada e pessoas que pensam, familiares que pensam diferentes de nós. Ele vem nos apresentar o grau de dificuldade, de certa forma, que nós enfrentamos neste relacionamento com os parentes difíceis. Irmãos nossos que, de fato, na condição de parentes são difíceis, são parentes problemáticos, são criaturas complicadas. Então ele vem nos mostrar que, quando ele se refere a parentes problemas, ele nos apresenta como uma oportunidade de aprendizado. E quando nos apresenta os familiares diferentes, é para que nós percebamos também que nós precisamos oxigenar o nosso pensamento e perceber que talvez, ou nos perguntar se, quem sabe, não sejamos nós um parente difícil. Que às vezes nós guardamos distância daqueles que simplesmente exercem o direito de pensar diferente de nós. Mas ele vem e fala a respeito das criaturas complicadas, cujas marcas do sofrimento e as deficiências quase sempre foram impostas por nós numa encarnação passada. Como é profunda essa lição, como ela nos ensina. Na mesma hora em que ele nos apresenta esta lição de parentes difíceis, ele deixa bem claro que todos nós, no transcorrer de nossas múltiplas reencarnações, nós adquirimos, através das experiências, vantagens e até mesmo concepções prejudiciais à nossa convivência. E, acima de tudo, despertar em nós o respeito à dignidade da pessoa humana que tem, como dissemos, o direito de escolher o seu próprio caminho e que nós precisamos ter muita compreensão, muito amor neste relacionamento. Mas eu sei que é um tema difícil porque quem já passou por esse problema sabe que não é fácil nós enfrentarmos esse desafio de forma ética. Quase sempre ainda nós somos agressivos, nós somos intolerantes, mas vamos sempre interpretar essa dificuldade, essa situação como uma oportunidade de crescimento e se de fato tenhamos um vínculo com esta pessoa em cuja reencarnação, em outras reencarnações, nós tenhamos prejudicado, marcado de forma negativa na vida dessas pessoas, a tal ponto que talvez elas tenham desacreditado da vida em sociedade, vivem de forma desconfiadas, agressivas, sempre na defensiva. Vamos pensar que talvez este medo, esse receio, essa agressividade não tenha sido, esses problemas não tenham sido gerados por nós mesmos no passado. Mas mesmo que, meus irmãos, nós não tenhamos um vínculo direto, do ponto de vista pessoal, com este parente difícil, nós vamos percebendo que, como Paulo de Tarso defende e nos ensina na Epístola aos Romanos, que ele deixou bem claro que ele se considerava devedores dos gregos e dos bárbaros, dos sábios e dos ignorantes. Se nós aprofundarmos bem o que Paulo quer e pretende nos ensinar, nós vamos perceber que quantas e quantas reencarnações nós já tivemos e prejudicamos, ferimos, magoamos, desrespeitamos o ser humano, quantos crimes nós praticamos. E quando nós recebemos de Jesus este presente maior que é o Evangelho, nós nos sentimos na condição de devedor de todos. Existe no direito um instituto denominado de solidariedade. E existe também no direito penal crimes rotulados de crimes contra a humanidade. Muitas pessoas acham estranho a situação em que a vítima de um crime, a sua palavra, o seu perdão não basta para
extinguir uma ação criminal. Mas como a própria vítima me perdoou, como que o promotor de justiça continua com essa ação? É porque, na verdade, quando nós cometemos um crime, na sua esmagadora maioria de vezes, nós estamos cometendo um crime não contra especificamente aquela pessoa, mas em desfavor da humanidade. E nós teremos que reparar. Quantos e quantos crimes nós já cometemos no passado com irmãos nossos que já estão num outro patamar evolutivo, já nos perdoaram, retomaram a jornada do crescimento. Eles não podem ficar nos esperando. O nosso arrependimento, a nossa necessidade de nascer em nós, em brotar em nós o sentimento de reparação, a sede de reparar pelo que nós fizemos de errado, eles evoluem. Mas, obviamente, nós somos devedores da humanidade. Talvez não tenhamos vínculo direto com aquela pessoa, mas tenhamos sim um vínculo indireto, porque nós assumimos um compromisso ao cometer aquele crime. Então nós somos devedores de todos. Olha que ensinamento que Paulo de Tarso nos traz. Sou devedores a gregos e bárbaros, a sábios e ignorantes. Chegou um momento em que nós precisamos nos despertar. Se antes nós abusávamos do direito alheio, se antes nós lavávamos a mão perante algum delito, se antes nós desrespeitávamos o princípio da dignidade da pessoa humana, se antes nós éramos autoritários, seja na condição de governante ou não, impondo as nossas ideias, usando até mesmo de crimes como tortura, se antes nós difamávamos o próximo, se antes nós diminuímos a sua reputação perante a sociedade, hoje é tempo de nós, através da ética, enfrentar o desafio dessa convivência social, procurando compreender, procurando entender o motivo da nossa existência. André Luiz termina essa lição deixando bem claro o seguinte: nós estamos sob o sistema de pagar a prestação, os débitos contraídos por atacado. Então não nos sintamos na condição de vítimas, mas procuremos desenvolver em nós a paciência, a tolerância. Sejamos mais flexíveis. Procuremos mostrar através dos nossos atos que nós amamos essa pessoa, que olhemos para ela com o olhar da dignidade, que procuremos fazer com esse parente difícil aquilo que Jesus fez ao olhar para a adúltera de forma paciente e amorosa, que procuramos entender essa pessoa percebendo nitidamente que a sua postura é fruto de um sofrimento que ela não confessa nem para si mesma. Porque é muito triste não confiar no semelhante. É muito triste não saber conviver em sociedade. É muito triste perceber que as pessoas nos toleram. É muito triste a gente perceber que as pessoas não gostam da nossa presença. Para finalizar, eu quero recordar uma sugestão de Emmanuel, que nos fala: se nós queremos demonstrar a Jesus, que nós o amamos de forma sincera, façamos por aquela pessoa que faz tudo para não ser amada, que façamos por ela tudo, que amemos essa pessoa, mas jamais pensemos que a nossa postura seja a de aceitar a conduta criminosa de forma omissa, aceitar as decisões indevidas, ilegais do parente difícil. Nós precisamos, acima de tudo, demonstrar a necessidade da ética através dos nossos atos. Muitas pessoas continuam convivendo e aceitando de forma omissa a postura deste ou daquele parente difícil. Não é este o caminho. Jamais a agressividade,
jamais procurar resolver os nossos problemas como nós resolvíamos até ontem, através da força e da brutalidade. Mas nós devemos, acima de tudo, procurar nortear a nossa vida através da ética, fazendo aquilo que deve ser feito dentro dos parâmetros legais, de acordo com as leis universais, de acordo com a vontade de Deus. Que nós pensemos a respeito disso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.